Olá pessoal, gravando meu vídeo da semana. Geralmente eu gravo domingo ou segunda-feira, fazendo um resumo da minha semana, compartilhando com vocês a minha semana, também acompanhando a semana de vocês pelas redes sociais, vendo como cada um está se reeditando durante esse período de isolamento social, né? Observando como cada um está tentando superar esse momento de angústia, de incerteza. Da semana passada para cá, hoje, dia 26 de abril, nós tivemos um número assustador, um número crescente e assustador, tanto de infecções como de mortes no Brasil. Nós tivemos um total, da semana passada até hoje, dia 26, de 23.234 infecções, e hoje já alcançamos um número terrível de 61.888 pessoas infectadas no Brasil. E também de mortes, né? Da semana passada para cá houveram um número de 1.743 mortes e hoje alcançamos um número de 4.205 mortes. Toda essa questão, como eu venho repetindo aqui, há um predomínio de angústia, de medo, muito medo de se contaminar, medo de contaminar outras pessoas, né? Incertezas de futuro, onde a angústia há trauma, né? Onde há trauma há um contato com o real, essa coisa que não pode ser nomeada, que não tem representação psíquica. Nossa geração nunca passou por um momento como esse. Gerações anteriores à nossa viveram aí pandemias como a própria gripe espanhola, só que nós não sabemos como lidar com isso, não temos ideia do que seja, da dimensão desastrosa que é uma pandemia. E isso nos põe com muito medo, né? A falta de representação desse inimigo que pode estar em qualquer lugar, não sabemos que horas e quando, como ele vai nos atacar, né? Também nos põe em contato com a questão da morte, do morrer sozinho, do morrer solitário, do morrer abandonado, no sentido de que, por ser uma doença infecto-contagiosa, se morre no isolamento, né? Então, é uma morte triste porque não se tem despedida, não se tem ritos, não se tem velório, não se tem o luto no sentido de fazer essa transição nesse rito de passagem que é o velório. Não temos nada disso. É como se de um momento para outro, como num passe de mágica, a pessoa sumisse, né? Não podemos nem sequer constatar a morte vendo o corpo no caixão. Então isso é uma coisa que nos assusta muito, e isso é traumático, é o real, literalmente, é aquilo que nunca passamos por isso antes, né? Mas essa condição nos põe em contato com os demais pela via virtual, pela via da tecnologia, né? E seguimos trabalhando via computador, via celular, via videoconferências. Eu sigo atendendo meus pacientes todos online. As aulas que eu costumava dar presencialmente agora todas são online. E essa coisa dessa socialização online é interessante porque ela nos dá tempo, nos dá pausas, nos dá breaks. E nessas pausas, nesses momentos em que não estamos usando, né, desse contato virtual, é um momento de contato consigo mesmo, um momento de solidão, onde você tem que refletir acerca de você, se olhar, né? Se ver de fato como você é, ver a sua vida como é, ver a sua vulnerabilidade diante da vida, sentir medo, sentir dor, ver as notícias que ocorrem principalmente no norte do país, em Manaus, e ficar profundamente triste, se dar tempo para tristeza, né? É um tempo de desamparo, porque nada nos ampara agora, não há proteção nenhuma, né? Não há um grande outro aqui que vai nos amparar. Então é um momento de contato realmente com a privação de um amparo, a privação de uma vacina, a privação de uma medicação, né?
roleta russa. Se você se contaminar, ninguém sabe se você vai ser um sorteado a viver ou vai ser um sorteado a morrer. Então estamos com um revólver na cabeça, que está o tempo inteiro sendo manuseado, e a qualquer momento, diante de um tiro, pode ser que o nosso tenha bala. Então é uma roleta russa, né? Eu vejo que esse momento abriu duas brechas aí, dois grupos de pessoas. Que bom. Digo que bom porque se víamos um mundo totalmente narcisista, percebemos que há pessoas que ainda se sensibilizam com a dor do outro, que ainda se sensibilizam, né, com a condição social dos seus semelhantes, e uma grande corrente de solidariedade se formou, pessoas fabricando máscaras e fazendo doações, né? Conheço pessoas que estão fazendo isso, pessoas que estão dando comida, dando roupas, tentando instruir, falar da necessidade de se cuidar. Então, todos esses projetos bacanas que estão surgindo agora e de forma espontânea, voluntária, é uma coisa que nos dá uma esperança de que o ser humano ainda tem um bom caminho aí, tem uma boa trajetória, né? Eu acredito que quando sairmos dessa situação, não para um normal, porque o normal, aquilo que era, não vai existir mais. Então, um novo normal aí, né? Para esse grupo de pessoas que seja o melhor realmente, que tenhamos a condição, a consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa finitude, tenhamos, né, essa visão, essa sensação, essa possibilidade de nos sensibilizarmos com a dor do outro. Eu acho que isso é muito importante hoje. Porém, há um outro grupo em que a defesa narcísica parece que se exacerbou, né? A gente vê aí pessoas que estão atuando com onipotência total, parece que nunca vão ser atingidas por nada, o vírus parece que não é mais uma ameaça. São pessoas que estão em processo de negação, né? Negação desse real que está em todo lugar. Então, essas pessoas parecem passar pela pandemia como se estivesse vivendo uma normalidade, reclamando do isolamento social, querendo sair, contando os minutos para poder voltar àquilo que ela acha que é uma vida normal, porque não vai ter mais, porque ainda que ela queira, o ambiente mudou, o nosso entorno vai estar mudado. Então não há mais uma vida normal daquele jeito. Há um novo normal, mas não aquele normal que essas pessoas estão pensando em voltar, né? A condição financeira vai ser outra, a economia vai estar ruim. Isso quer dizer que as pessoas vão estar gastando menos, não será como era antes. E nessa condição de onipotência, essa semana ainda temos a guerra, né, travada pelo presidente, o Jair Bolsonaro, com toda a população. Já não acho que é uma guerra contra uma oposição, eu acho que é uma guerra contra os brasileiros. Por quê? Põe em risco a vida de todos os brasileiros essa tentativa de romper o isolamento social, né? Põe em risco a vida de todos nós, nos põe numa condição de pensarmos, né, que o grande outro não quer a nossa vida, ele quer se livrar da gente de alguma forma. Então, essa autoridade máxima, né, que é a presidência de um país, expõe o seu povo a perigos constantes, subestima a nossa inteligência com os atos que faz, que pratica, a própria referência que nos dá é completamente negativa, de sair, de causar tumultos e aglomerações diante de um quadro como esse, sem máscara, sem nada. A incitação ao AI-5, né, à ditadura militar, todas essas questões que essa semana fizeram com que o Moro se exonerasse, abrisse mão do cargo de ministro da Justiça.
E, curiosamente, há discursos do Jair Bolsonaro que me deixam muito reflexivo. Será que ninguém percebeu que nem o português ele fala direito? No discurso em defesa, logo após a demissão do Sérgio Moro, eu fiquei reparando que não existe concordância de plural, os reflexo, os idiota. Que português é esse? De onde saiu esse português? Que o artigo está no plural e o substantivo no singular. Um presidente falar que seu próprio filho deu conta da maioria das meninas do condomínio, falar em rede nacional, eu acho isso um pouco demais, uma carga muito grande para o brasileiro que já está sofrendo com a pandemia, ter que escutar absurdos como esse, né? Eu recentemente falei que eu tinha escrito um artigozinho, mais para a internet mesmo, sobre o Jair Bolsonaro. E ele me chamou a atenção quando ele fala que, senhor ministro, não aceito ser chamado de mentiroso. Né? Se a vida do Bolsonaro, desde que alistou-se na carreira militar, é de mentiras, né? Não é a primeira mentira que ele conta. Ele traiu seu melhor amigo com a mentira, ele mentiu durante sua carreira militar todo o tempo. Então, como assim? Como ele não é um mentiroso? E subestima a nossa inteligência quando as evidências são claras, as evidências desse conluio dos filhos com empresários para produzir em massa fake news, né, com o dinheiro provavelmente do governo federal. Então, é subestimar a nossa inteligência. Está exposto, está escrito, está mostrado. Como não vamos ver isso? Quer dizer, a negação do presidente é imposta para que a gente também haja com a defesa de negação e não veja o óbvio. O óbvio está aí, né? O que se espera, o que eu espero honestamente nesse momento é que haja um posicionamento de instâncias maiores, né, do Supremo Tribunal, óbvio, um trâmite de passar pela Câmara, tudo mais, mas que haja realmente uma votação de impeachment. Eu acho que é a única possibilidade, que assuma o Mourão, que é militar, mas que pelo menos demonstra ter muito mais bom senso, né? E aí me vem a historinha. Eu realmente não estou aqui defendendo partidos, eu estou falando de uma pessoa específica, né, que em algum momento nos trai a confiança, nos trai de forma aberta, escancarada, né, e nega isso o tempo todo. Então estou falando disso. Mas me lembrou as historinhas dos Petralhas, né, que na época percorreu aí todas as redes sociais. Era a historinha de 3 personagens Disney, os irmãos Metralhas, que foram transformados em Petralhas, em referência ao PT. Curiosamente, eram 3 irmãos, né? Só faltou o pai, para a gente ter hoje um novo meme aí com essas figuras caricatas, esses personagens fictícios aí. Então, faltou um pai agora, porque os filhos nós já temos. Então já temos os irmãos bandidos e temos um pai. Onde vamos encaixar esse pai aí, a gente precisa ver. Talvez o Bafo de Onça, né, que era o outro personagem meio bandido aí da Disney. Então o Bafo de Onça e os Metralhas. É isso que nós temos hoje. E a gente lamenta que haja uma parte da população que não pense na vida do semelhante. É essa parte da população de empresários que eu entendo perfeitamente que há perda de capital muito grande, mas que não podem pressionar o governador para abrir, para sair do confinamento social, para abrir, sair de casa e de novo, né, nos levar a uma nova onda de contaminação. Então,
eu decidi que eu não vou sair de casa. Isso é uma coisa que eu tenho claro. Podem abrir aí salões, academias, shoppings. Nesse primeiro momento eu prefiro esperar, prefiro ter segurança para poder sair de casa. Todos os meus pacientes seguem sendo atendidos online, as aulas também, e eu não tenho data para retornar ao ambiente físico, ao meu consultório, ao instituto para trabalhar. Meu trabalho segue de casa até eu ter segurança de que realmente a situação está sob controle, não só por mim, mas também pelos meus pacientes, que alguns tomam metrô, ônibus para chegar até o consultório. Então, não. Por enquanto, eu sigo online, independente de qualquer decreto aí do governador, de recomendação de quebra do isolamento social, eu sigo em casa e online. Essa vai ser a minha forma de lidar com isso. E nesse ponto, eu não estou submetido a um presidente, não estou submetido a um governador, estou submetido ao meu desejo de continuar vivo. É a única coisa. Mas, né, de um lado, esse grupo, essa divisão aí, do grupo que nega, né, dos onipotentes, desses narcísicos aí. Do outro lado, um grupo que se solidariza, que ainda mostra que temos esperança, né, que ainda podemos aí seguir acreditando que vamos ter um melhor em algum momento. Não será o que tínhamos, mas um melhor. Eu quero acreditar que tudo isso que estamos passando vai ser uma grande fonte de aprendizados, que sairemos dessa de uma forma melhor, com mais consciência, né, da nossa finitude, da nossa vulnerabilidade, com mais consciência da presença das pessoas e do que elas sentem, das pessoas que estão à nossa volta, da sensibilidade ao outro, com mais consciência das diferenças que no momento desse não faz o menor sentido, pelo menos para quem está pensando em manter o outro vivo. Se ele é XYZ, pensa de forma XYZ diferente da minha, não faz sentido. O que faz sentido agora é lutarmos para que as pessoas possam estar vivas. Não há mais verticalidade, há uma horizontalidade grande nesse momento. Não que não haja verticalidade, no grupo de lá há muita verticalidade, mas a gente vê que um grande grupo adota essa horizontalidade. Somos todos iguais agora, estamos lutando pela mesma coisa, cada um pode pensar o que for, ter a religião que tiver, a orientação sexual que tiver, pensar da forma que pense, estamos lutando por uma mesma coisa. Isso nos põe nessa horizontalidade, né, que eu espero que se fortaleça e que saiamos dessa situação lá na frente melhorados, né, mais conscientes do nosso lugar, do nosso papel no mundo. Isso é o que eu penso hoje. Essa semana eu tive uma outra perda também. A minha analista veio a falecer, não foi Covid, outras causas, mas foi uma perda que no meio desse isolamento social, né, mais uma questão a lidar, mais uma, vamos dizer assim, mais uma sensação de desamparo para ter que elaborar aí, para dar um sentido aí, né? Então, para simbolizar. Então, isso foi uma semana um pouco tumultuada para mim, tanto pelo medo, pela angústia, por essa guerra política, essa politização da Covid que me enoja, né? Que eu penso que quando você entra na política, você tem que se prostituir. E se você não aceita a condição de prostituição, você não pode ficar na política, como aconteceu com Mandetta, com o Moro agora, que até silenciou por muito tempo, diga-se de passagem. Mas, pelo menos, saiu, né? Mas a gente vê lá no discurso do presidente, todos os ministros ali, e eu penso,
Nossa, que tristeza, né? A gente critica a prostituição aberta, criticava os bordéis quando existiam, critica hoje os bordéis sofisticados como os cafés, não sei o que tem por aí, critica o garoto de programa, a garota de programa. E o que nós temos ali? Um grupo de prostitutos e prostitutas. É só isso que temos no governo. A política é isso. E principalmente nesse governo. A prostituição, a venda de valores, quer dizer, valores que não tinha, que pregava, né? Porque não eram valores. Ninguém vende valores. Se houve uma subversão de valores aí, essa subversão é de algo que não existia. O que existia era o valor pelo interesse econômico, pelo interesse financeiro, pelos favores pessoais. É isso que está em jogo. Ninguém, desse atual ministério hoje, eu não vejo sequer que esteja de fato preocupado com a população. Primeiro o seu autofavorecimento, o seu enriquecimento, a sua exposição narcísica. Depois a população vem em último lugar. Então eu penso que é bem isso que acontece hoje e que também vamos ter que sair dessa situação olhando melhor, né? Essas falsas imagens, essas falsos magos que nos mostram os políticos, né? Aliás, o fake news, né, surge muito frequentemente no governo do Jair Bolsonaro, né? O que nos sugere um significante, que nos sugere uma falsa imagem, uma farsa, né, do início ao fim desse governo. Então, temos aí isso para pensar. Eu quero que vocês tenham uma boa semana. Vou tentar fazer a minha o melhor possível e vamos levando até quando for possível, né, nos vermos, podermos sair, mas sair com segurança, não por uma pressão política, não por uma pressão econômica, ter que sair e se expor a uma situação de risco à vida. Por isso, não dá para sair. É melhor ficar em casa ainda e prolongar esse isolamento o quanto for possível até que a segurança de sair realmente seja possível. Uma boa semana para todos.